Vocês todos são uma bênção para a minha vida. Glória a Jesus. Chama aí, chama as pessoas, chama a igreja, chama o povo para nos acompanhar, em nome de Jesus, nesse momento enriquecedor. Glória a Deus. Antes que eu comece a ministrar, eu já quero logo agradecer a todos os dizimistas, a todos os ofertantes que estão vindo à igreja, estão vindo depositar os seus dízimos, vindo devolver o seu dízimo, estão vindo ofertar. Alguns estão me ligando, eu estou indo pegar mesmo nesse momento difícil. Para todas as pessoas que estão mandando uma mensagem, estou agradecendo em nome do ministério, que não é para mim, é para o ministério. Estou agradecendo em nome do ministério pela fidelidade de vocês nesse momento tão difícil que nós todos estamos passando, mas essa tempestade, ela vai passar assim em nome de Jesus. Inclusive é o tema que nós vamos falar aqui sobre tempestades, e elas vão passar em nome de Jesus. Então eu agradeço pela sua fidelidade, agradeço você que continua firme e forte no cumprimento dos princípios. O princípio bíblico, nesse caso, dízimo e oferta, eles não podem, as circunstâncias não nos permite quebrar um princípio bíblico. Então, mesmo diante de 10% de tudo que vem à tua mão, a oferta é voluntária. Então, muito obrigado a todos. Você que está assistindo essa live, você que está nos acompanhando no YouTube, você quiser ofertar, você quiser dizimar, você entra em contato. Nós temos algumas pessoas da integração que estão participando, estão aí assistindo. Se você quiser entregar a sua oferta, quiser devolver o seu dízimo, você coloca aí: eu quero ofertar, eu quero dizimar, como é que eu faço? Eu moro longe. Alguém da integração vai entrar em contato com você, para lhe orientar como você deve fazer, para nos ajudar aqui, para que nós sejamos ajudados com o seu dízimo e com a sua oferta, com o seu cumprimento desse princípio. Renatinha Nunes, chegou. Rafael, um abraço, meu querido, estou com saudade de você, viu? Vitória está junto conosco, a Suelen. Chama o pessoal para a gente estar acompanhando essa live, em nome de Jesus. Volto a dizer, somos a Igreja Crescendo em Cristo, a igreja da família. Vamos fazer uma oração todos, vamos dar início. São 20 horas e 15 minutos. E aí você vai mandando teu ok, você vai interagindo, você vai marcando as pessoas, você vai recebendo aí a palavra de Deus, você vai se enchendo com o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com a ajuda hoje, né? Quem veio de longe nos ajudar, não posso deixar em branco, o Demi, não é o nosso Demi aqui da igreja, mas é o Demi, veio aí lá de longe, depois de messejando, para nos abençoar, trouxe o equipamento dele aqui, câmeras, computador. Deus te abençoe, meu irmão, viu? Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos orar, acompanha aí, Sávio, vamos lá, Marilene, vamos orar em nome de Jesus. Eu estou vendo aqui que estão dizendo áudio, estão perguntando sobre o áudio está sem som, está falando que está sem som. Está sem som, vocês estão ouvindo aí? Cortou? Está sem som. Não, que é ao vivo aqui, o pessoal está acompanhando agora que está sem som. Faz o seguinte, Luca, bem rapidinho ali, ó. Tu pega aquele meu microfone ali, ó. Aquele que está com coisa ali, que eu acho que é esse microfone aqui. Parou o áudio. Parou o áudio. Vitória também está dizendo que parou o áudio. Eu vou substituir que é melhor, né? Tem pilha. Gente, voltou o áudio, diga aí. Vitória, Cleils, Marcos está assistindo também, vem nos acompanhar. Olha aí para mim se voltou o áudio. Vou tirar isso aqui. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Meire, como é que tá o áudio? Tá recebendo aí? Tá ok? Troquei o microfone novamente, acho que o meu microfone danificou comigo também, ficou assim. Vê aí como é que ficou. Manda pra mim aí como é que tá o áudio, em nome de Jesus. Na hora que você disser que o áudio tá ok, tô lhe acompanhando aqui. Na hora que você disser que tá ok, a gente começa. Acompanhando vocês aqui. Diga aí, áudio tá ok, Meire? O áudio, Cleils, como é que tá o áudio? Diga aí, pra gente começar. Aleluia, Jesus. Como é que
Vê aí para mim como é que tá o áudio, como é que tá tudo aí. Continua sem áudio, o pessoal está dizendo aqui que tá. Continua sem áudio. Pronto. Agora que eu troquei o microfone, pessoal do Instagram aí, pessoal do Instagram, graça e paz, boa noite a todos. Sou o pastor Franklin, da Igreja Crescendo em Cristo. Nós estamos aqui nessa live transmitindo aqui o nosso culto, alcançando o impossível através da palavra de Deus. Nos acompanha, coloca aí para você como é que está saindo o áudio para você aí, como é que você está. Nós estamos aqui transmitindo da igreja, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Jesus. Aqui está dizendo que continua sem o áudio. Acho que sim. Vocês verificam aí como é que tá? Tá saindo aí? Pra gente fazer uma oração. Fazer uma oração. Pessoal do Instagram, Shalom. Deus vai já falar contigo, querido. Deus vai já ter a palavra para você, em nome de Jesus. Ok? Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graça mais uma vez estarmos aqui essa noite, nos enriquecendo com tua presença e tua palavra e teu direcionamento. Abençoa cada um de teus filhos que está nos acompanhando. Abençoa cada um de teus filhos que está entrando aí, que está convidando as pessoas, que está nos acompanhando. Que eles sejam abençoados com o que Deus tem para as suas vidas. Que eles sejam, meu Deus, enriquecidos com o direcionamento de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, aquieta o coração dos teus filhos e de tuas filhas. Aquieta, meu Jesus, para que cada um possa descansar no Senhor nesse momento. Eu sei que cada um na sua individualidade tem as suas preocupações, mas descansa aí, descansa em Deus. Deus vai ministrar a sua vida a partir de agora, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Gente, em meio a tudo que está acontecendo, meio a tudo que anda acontecendo, tudo que anda nos envolvendo, uma pergunta que não quer calar hoje, para todos nós, uma pergunta que não quer calar é: até quando essa tempestade vai durar? Até quando essa tempestade vai permanecer? Até quando essa situação vai durar? Não é? Essa situação é como se fosse uma tempestade. Então, até quando essa tempestade, até quando essa situação vai permanecer? Vai estar desse jeito? Porque isso tudo é como uma grande tempestade. Isso tudo é como uma grande tempestade que nós não sabemos quanto tempo vai durar. A única certeza que nós temos diante de tudo que está acontecendo é que nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Alguns estão estimando a questão do pico, a questão de tudo isso aí, mas nós não sabemos. Só temos certeza de outra coisa: é que em Deus nós temos essa certeza, é que tudo vai passar, em nome de Jesus. Isso nós temos certeza sim, que tudo vai passar. Mas isso tudo é como uma grande tempestade que não sabemos quanto vai durar e nem os estragos que isso vai causar. A gente não sabe quantos estragos não digo só na questão financeira, mas estragos emocionais, estragos profissionais. Mas quantos estragos, quanta coisa isso vai acontecer, quanto de percas que nós vamos ter, quando tudo estiver durando. A gente não sabe quanto tempo. Estou aqui com o meu caderninho aqui de anotações. A Bíblia diz, pessoal, que existem três tipos de tempestade. A Bíblia fala em 3 tempestades que houve na Bíblia, e que cada uma nós podemos tirar ensinos, em que cada uma nós podemos tirar algum ensinamento
em que cada um nós podemos extrair de algum princípio algo de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai estar extraindo dessas tempestades, desses ensinos, desse direcionamento, diante dessa situação que nós estamos vivendo, porque a mídia aponta para o pior, os telejornais apontam para o pior, a imprensa, alguns sites, tudo aponta para o pior. Então, se tudo isso aponta para o pior, nós vamos para a Bíblia, que a Bíblia nos aponta o melhor, que a Bíblia nos orienta e nos dá a certeza que nada saiu do controle de Deus. Então a gente vai para a Bíblia, é o nosso manual, é o manual de instrução do crente, é o manual que o crente segue, é a palavra de Deus. Então a Bíblia, existe 3 tipos de tempestades que são famosas na Bíblia. A primeira tempestade encontra-se no livro de Jonas. Você está com a sua Bíblia em casa, você liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. A gente vai ver, tem algumas tempestades aqui que a Bíblia relata, a qual nós podemos extrair alguns princípios para a nossa vida. Jonas capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O contexto desse texto fala da vocação de Jonas e sua fuga do seu castigo. Deus tinha designado um direcionamento para Jonas, Deus tinha dado um direcionamento a Jonas, e Jonas foge daquilo que Deus queria para ele. E Jonas desobedece o que Deus queria que ele fizesse. Ele cria uma rota de fuga. Ele formata para si uma rota de fuga, entra dentro de um navio, se esconde numa ala lá desse navio, e aí esse navio parte, e ao partir desse navio, uma grande tempestade surge, envolve pessoas que não tinham nada a ver, envolve pessoas que estavam ali dentro daquele barco, colocou em risco a vida de muitas pessoas que estavam ali, e isso foi uma forma que Deus usou para parar Jonas. Uma tempestade que nós mesmos atraímos. Jonas atraiu aquela tempestade. Existem tempestades na nossa vida que acontecem porque você atraiu. Existem tempestades financeiras, existem tempestades conjugais, existem tempestades emocionais, existem tempestades que você que está me acompanhando no Face, no YouTube, no Instagram, existem tempestades que foi nós que atraímos. Não foi o diabo, não foi uma punição de Deus, mas foram as nossas atitudes que não condizeram com que aquilo era o que Deus queria para nós. Nós atraímos essas tempestades, atraímos esses problemas. Foi isso que aconteceu com Foi isso que aconteceu com Jonas, perdão. Ele foge do que Deus queria para a vida dele, ele sai da rota do que Deus queria para a sua vida, ele foge daquilo que Deus o designara fazer, da vontade de Deus para a sua vida, e consequentemente ele atrai a tempestade para a sua vida. Eu costumo dizer que o lugar mais seguro da face da terra é no centro da vontade de Deus. O lugar que nós possamos dizer, eu estou totalmente seguro mesmo em meio à guerra, é no centro da vontade de Deus. Então existem tempestades, existem problemas que somos nós que atraímos. Jonas atraiu essa tempestade. Jonas buscou isso para ele. Nós atraímos essas tempestades por conta de querer fazer o que nos convém fazer. Às vezes você toma uma decisão de fazer uma compra, depois de ter feito você diz, Deus vai me abençoar. Às vezes você toma uma decisão importante na sua vida, e depois da decisão, depois do papel assinado, depois de tudo feito, você diz assim, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Por que não orou antes? Por que não procurou um direcionamento de Deus antes? Por que não procurou ouvir Deus em relação a isso que você estava procurando fazer? Entra num relacionamento, entra numa aventura, depois que entra, pergunta,
joga a responsabilidade para Deus, sem antes ter perguntado. E o que é que acontece na maioria das vezes quando fazemos isso? A tempestade, nós atraímos a tempestade, nós atraímos um momento ruim, nós atraímos certas circunstâncias que não era o que Deus queria para nós, não era o que Deus estava querendo para a nossa vida, mas nossas atitudes atraíram aquilo. Foi o que aconteceu com Jonas. Você não pode tomar uma decisão e depois consultar a Deus. Você consulta a Deus e depois toma uma decisão. Fazendo assim, pode até surgir tempestades, mas você consultou Deus primeiro, vai afundar. Jonas foi jogado para fora do barco, porque senão todos os outros poderiam morrer. O barco ia a pique, ia afundar, por culpa do Jonas, porque Jonas fugiu daquilo que Deus lhe queria, por culpa de um problema que ele atraiu. O barco, dentro desse barco, a sua vida, a sua família deve estar dentro dele. Dentro desse barco, o seu casamento está dentro do barco, seus filhos estão dentro do barco, seu cônjuge está dentro do barco, toda a sua vida está dentro do barco. O problema você atrai, mas a tempestade todos vão sentir. Então nessa primeira tempestade que se encontra no livro de Jonas, ele atrai essa tempestade para a sua vida, ele faz com que é isso que vem para ele. Esse é o tipo de tempestade que você pode evitar. Essa era uma tempestade que Jonas poderia ter evitado. Esse é um tipo de tempestade. Há tempestades, há situações ruins que você pode evitar, porque a grande maioria dos nossos problemas são construídos por decisões erradas nossas. Jonas poderia ter evitado essa tempestade, mas por quê? O achismo, a opinião, vontade própria. Vou fazer do meu jeito, vou fazer da forma que eu bem entendo, e aí Deus vai me abençoando. Porque Deus vai ter que te abençoar depois que você tem decidido. Peça para Ele te abençoar antes de você decidir. E se a bênção de Deus na sua decisão é que não venha dar certo, diga amém e pare por aí mesmo. Não atraia tempestades para a sua vida, não atraia tempo ruim para a sua vida, não atraia problema para a sua casa, não atraia problema para a sua família. Não crie situações ruins. Essa é um tipo de situação que você pode, sim, você pode evitar. A segunda tempestade que a Bíblia relata se encontra no livro de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 23. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, essa é a segunda tempestade. A Bíblia diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande a bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como você vai andar com uma pessoa que você não conhece, querido? Veja que Jesus estava no barco, eles eram discípulos de Jesus, e nesse momento um dos discípulos diz: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Só ande com pessoas que você conheça. A segunda tempestade, essa que se encontra no livro de Mateus, essa tempestade ela aumenta a nossa fé. Os discípulos já tinham visto várias coisas de Jesus. Naquele momento, Jesus entra com eles no barco junto, e pede para que os discípulos vão em frente, pede para que os discípulos sigam a sua rota, caminhem em frente. Jesus estava no barco com eles.
Meu querido, se Jesus entrar no barco com a tua vida, vai aonde Ele estiver mandando você for. Se Jesus está no barco contigo, as águas podem ser de tormenta, podem ser mares agitados, os ventos podem ser fortes, mas se é um caminho que Jesus mandou você seguir, entenda uma coisa: se Ele está dentro do barco, o barco não vira e nem afunda. Se Jesus está dentro do barco, é o caminho que Ele mandou seguir, você não tem que questionar, você não tem que duvidar. Essa tempestade, ela nos leva a aumentar a fé. Veja que os discípulos já tinham uma caminhada com Jesus, os discípulos já tinham tempo com Jesus, mas ao verem Jesus repreender o vento, ao verem Jesus repreender o mar, isso aumentou a fé dos seus discípulos. Isso aumentou a fé dos discípulos em ver tudo isso. Jesus, Ele não falou o que iriam encontrar no caminho. Jesus disse: vamos entrar no barco, eu vou entrar com vocês. Jesus só garantiu que iam concluir a viagem, mas Jesus não disse o que iria acontecer na viagem. E isso é o que muitas vezes nós achamos. Deus tem um caminho para nós, Deus tem um caminho para mim, Deus tem um caminho para você, Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito, Deus tem algo a realizar para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. Agora Ele só lhe diz uma coisa: vai acontecer. Ele só não vai lhe dizer como vai acontecer. Se muita coisa que acontece na minha vida e na sua vida, que hoje, se fosse anteriormente, Jesus dissesse como iria ser, talvez eu ou você não aguentaríamos, meu irmão. Muita coisa aconteceu na sua vida para você chegar até aqui, que se anteriormente Jesus dissesse para você que o que é que iria acontecer, talvez você não suportaria. Talvez você diria no presente momento: eu não aguento, eu não vou suportar. E graças a Deus você suportou, e graças a Deus você enfrentou muitas e venceu muitas tempestades na sua vida. Então esse é um tipo de tempestade que aumenta a nossa fé. Jesus jamais, Ele disse para os discípulos: olha discípulos, olha Pedro, nós vamos fazer essa viagem, mas vai ter uma grande tempestade. O que foi que Jesus foi fazer? Foi dormir. Jesus garantiu aos discípulos que a viagem ia ser concluída, e Ele foi descansar. Meu querido, entenda uma coisa: aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Façamos como Jesus. Vamos descansar, vamos deitar nossa cabeça, vamos ter paz, vamos descansar, meu amigo. Se Jesus disse que está conosco, Jesus nos garante isso, vamos descansar. Nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos descansar, respirar fundo e descansar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus. Jesus está no barco com a gente. Jesus está no barco com você. Jesus está no barco contigo. Jesus não vai te abandonar em meio a essa tempestade. Jesus não vai te abandonar em meio a esse burburinho de tempestade que está nos cercando. Ele está no barco conosco. Ele está conosco nesse momento. Eu vi uma pessoa, eu evito, mas uma pessoa disse assim: e aonde está Deus nesse momento? Ele está dentro do barco. Está dentro do barco. Na tempestade ninguém enxerga nada, meu querido. Na tempestade a gente não enxerga poucos metros do nosso nariz. A gente às vezes pode não estar enxergando nada, mas tem coisa boa vindo por aí, eu creio em nome de Jesus. Mas tem coisa maravilhosa de Deus vindo para a igreja, e você é membro dessa igreja. Tem coisa de Deus maravilhosa para a sua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: até o final do ano, após o término dessa tempestade, não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes no Pai, Deus ainda vai fazer muita coisa boa na sua vida este ano, em nome de Jesus. Nós vamos chegar, querido, vamos caminhando. Jesus está no barco. Ele não disse, Jesus mesmo fala que no mundo nós teríamos aflições. Ninguém está sendo pego de surpresa.
Jesus está nos dizendo: olha, vai ter tempestade. Ele ainda nos avisou, a gente aqui não quis ouvir. Nós aqui não quisemos dar atenção, mas vai ter tempestade. Aos discípulos ele não avisou, aos discípulos ele só disse: vamos seguir, vamos passar, entra no barco, eu vou junto, só que eu vou dormir. Se Jesus te garantiu, se Jesus está contigo, descansa, descansa a tua alma, descansa o teu coração, espera em Deus em nome de Jesus. Jesus ele garantiu que aquela viagem ia ser concluída. Jesus garantiu isso em nome de Jesus. Você sabia que o medo ele é casado com a falta de fé? O medo ele é casado com a falta de fé. O que é que os discípulos tiveram de maior no barco? Fé ou medo? Eles tiveram medo. O medo predominou. O medo foi maior. O medo é casado com a falta de fé. Se nesse momento o medo está se sobressaindo na sua vida, se nesse momento o medo é maior, a sua fé está sendo menor. Alimente a sua fé. Deixe o medo para trás. Os discípulos priorizaram o medo. Jesus os exorta e diz: homens de pequena fé. A fé era pequena porque o medo era maior. Quando o nosso medo há uma tempestade de vida, quando o nosso medo se destaca, a nossa fé se apaga. Então o medo ele é casado com a falta de fé. Quando o nosso medo aparece, a nossa fé some. A nossa fé ela tem que ser maior. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ama Jesus e tem a certeza que Ele está no barco, tenha fé, não tenha medo. A terceira tempestade, essa tempestade é que eu amo, esse texto é riquíssimo. Acredito aí que alguns já sabem até qual é essa terceira tempestade. A terceira tempestade ela se encontra no livro de Atos, capítulo 27. Gente, essa tempestade, todo o capítulo 27, você pode extrair tanto princípio, tanta coisa boa desse capítulo 27. Tanta coisa maravilhosa. Essa terceira tempestade que se encontra em Atos, capítulo 27, fala dos perigos da viagem que Paulo ele é enviado para a Itália. Ele era preso, ele não estava numa condição de viajante, de um turista. Paulo não estava numa condição de passeio de iate. Paulo estava indo numa condição de prisioneiro. Paulo estava indo numa condição de uma pessoa que está aprisionada. Colocaram Paulo dentro dessa embarcação. Só que antes de Paulo entrar, deixa eu dar uma resumida. Antes de Paulo ser colocado dentro desse navio, Deus já tinha dado uma palavra para o apóstolo Paulo em dizer: vai ser difícil, mas você vai conseguir. Você vai chegar até o final. Deus estava por trás, havia interesses de Deus nessa viagem que o apóstolo Paulo fez. Você sabe, aproximadamente havia 276 pessoas junto com Paulo. Haviam aproximadamente 276 pessoas. Paulo levanta-se como prisioneiro. Havia amigos de Paulo dentro do barco, na mesma situação dele. Existia o capitão, existia aí o comandante, e Paulo dá o direcionamento. Paulo alerta: gente, já foi diferente da tempestade de Mateus. Paulo já diz: Deus me falou que a viagem vai ser difícil. Para essa viagem, Paulo diz: nessa viagem vai ser difícil. Mas Deus confirma para Paulo, e Paulo fala para todos os tripulantes que estavam com ele naquele barco: o navio vai se perder, a bagagem vai se perder, mas nenhuma vida irá se perder. Era por isso que Paulo ia descansado no barco também.
Na tempestade, às vezes nós perdemos algumas coisas. É fato que algumas pessoas vão perder um emprego. É fato que algumas pessoas vão perder, sim, talvez o seu nome. Mas entenda uma coisa: quando Paulo entra nesse barco, quando Paulo entra nesse navio, não como um turista, como um convidado especial, o apóstolo Paulo está no nosso, como um preso, mas ele entrou tendo a certeza: a viagem vai ser difícil, o navio vai afundar, mas nenhuma vida vai se perder. Você pode perder algumas coisas nessa tempestade, mas o principal você não vai perder: a sua vida. Você pode perder algumas coisas que possam ser restabelecidas depois, mas o principal, a sua vida, não vai perder, em nome de Jesus. A tempestade era tão terrível que no capítulo 36, no versículo 36, essa viagem era tão terrível que no versículo 20 do capítulo 27, a Bíblia diz que todas as pessoas, versículo 20: e não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. No versículo 20 de Atos 27, passados-se alguns dias, a esperança de um salvamento, a esperança foi embora. A Bíblia diz no versículo 20 que já havia alguns dias que eles nem viam o sol e nem viam as estrelas, e veio sobre eles essa tempestade, que toda a esperança de salvamento acabou. Eles não tinham mais esperança. Sabe o que significa isso? Dentro do coração deles eles estavam dizendo: dessa nós não passamos, dessa nós vamos morrer. A esperança de serem salvos tinha ido por água abaixo, e eles sabiam o seguinte: dessa nós não escapamos, dessa nós vamos morrer. Talvez seja a situação de alguns. A gente sabe que em meio a essa pandemia, a esse isolamento, essa quarentena, existem pessoas depressivas, existem pessoas angustiadas, existem pessoas altamente preocupadas, e existem as pessoas que estão dizendo: dessa eu não me levanto, dessa eu não vou sair. Mas preste atenção que Paulo entra num barco e ele dizendo: vai se perder o navio, vai se perder a carga, mas o principal não vai se perder. Meu querido, se as suas esperanças estão em Deus, você não vai se perder em meio a essa tempestade, eu creio em nome de Jesus. Se as suas esperanças estão em Deus, você não vai perder o principal, em nome de Jesus. No versículo 33, após 14 dias de tempestade, ninguém mais tinha ânimo. A Bíblia diz que enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer e nada tendo provado. Não era que não tinha alimento, eles já tinham perdido a esperança de viver, e agora eles não queriam mais se alimentar, porque eles já tinham se entregue à situação. Eles não estavam mais nem aí, ninguém tinha mais ânimo. Uma coisa que você não pode perder é o seu ânimo. Uma coisa que você não pode perder em meio a essa tempestade é o ânimo. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, tem de bom ânimo. Olha que Jesus está dizendo para muitas pessoas aí no Face, no YouTube, aqui no Instagram: tem de bom ânimo. É na tempestade que o ânimo tem que falar mais alto. Tem de bom ânimo. O ânimo da tripulação já tinha ido por água abaixo, assim com a esperança. Eles não queriam mais se alimentar, já tinham entregue a sua vida, já tinham achado que iria morrer. Paulo os convida: vamos nos alimentar. Sabe por que Paulo convida todos para se alimentar? Porque Paulo sabia: ninguém vai morrer. Descansem, fiquem fortes, tenham bom ânimo. E Jesus está dizendo para algumas pessoas em especial aqui,
tem bom ânimo. O nosso espírito tem que estar animado. Tem bom ânimo. Tem gente que não está tendo ânimo nem para se alimentar, nem para acordar. Tem bom ânimo. Muitas pessoas podem dizer, diante de tempestades que surgem em sua vida, muitas pessoas podem dizer que estão com você no mesmo barco. Mas preste atenção numa coisa: a principal pessoa que tem que estar com você no barco é Jesus. Porque muitos pulam fora quando a tempestade aperta, quando o barco é balançado, quando a água começa a entrar. Alguns pulam fora. Só Jesus fica contigo no barco. Em meio a isso tudo, algumas pessoas nesse momento, alguma tempestade da sua vida, alguma tempestade sua particular, não é essa de coronavírus, mas alguma tempestade que você possa estar vivendo, alguma tempestade que você possa estar vivenciando. Alguém pode ter dito para você: eu estou contigo nesse barco, eu estou contigo. Meu querido, a questão não é quem está contigo no barco, na tempestade. A questão é o que é que essas pessoas estão fazendo contigo no barco. É o que é que as pessoas, elas estão sendo úteis, elas estão remando, estão te dando palavra de encorajamento, estão te apontando algum norte, ou só são um sobrepeso no barco? Ou só são pessoas que estão aí para ver o que é que está acontecendo? Ou só são pessoas que estão aí para atrapalhar? Só existe uma pessoa que você pode dizer: esse eu quero no meu barco, eu quero na minha vida para passar as tempestades. Essa pessoa é Jesus. Só precisa de Jesus. Você depende de Jesus. Há pessoas que entram no barco, se é para ajudar, amém. Mas tem muitas pessoas que só entram no barco para atrapalhar, que só entram na tua vida para atrapalhar, que só entram na tua vida para ser peso, só entram na tua vida para ser pedra de tropeço. Você já está vivendo uma tempestade grande, já tem vários problemas te cercando, aí entra uma pessoa na tua vida para ser pedra de tropeço. Diga para essas pessoas: não, deixa só Jesus, deixa só eu e Jesus no barco, porque se Jesus estiver dentro do barco, o barco pode até afundar, mas uma coisa eu posso ter certeza: eu não vou morrer. O barco pode até afundar, mas você não morre. Isso é certeza de Deus para a sua vida. Isso é palavra de Deus para você. Nas 3 tempestades, o principal personagem não morreu. Por que você vai morrer nessa? Por que você está tão desesperado nessa? Se você é filho de Deus, se você tem o mesmo valor para Jesus, Jesus está no barco contigo, meu querido e minha querida. Pode ter percas, como houve em Atos 27. O barco afundou, mas ninguém morreu. Já em Mateus 8, o barco não afundou. Já em Jonas capítulo 1, jogaram Jonas para fora do barco. Fora do barco, dentro do barco, o barco afundando, o importante é que Jesus esteja com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, venha ser rema para a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, que em meio às tempestades da vida, nós possamos até ser jogados do barco, nós possamos até permanecer dentro do barco, ou o barco vir a afundar. Mas uma coisa que nós precisamos é que o Senhor esteja conosco, é que nós venhamos sempre acreditar. O barco pode afundar, algumas coisas podem se perder, mas Jesus está comigo, mas Jesus é meu amigo, mas Jesus jamais vai me abandonar. Descansem em paz, tenham bom ânimo, não tenham medo, tenham fé. Que a graça de Deus, que as misericórdias do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre a sua família, em nome de Jesus. Shalom, você do Face, shalom, você do YouTube, shalom, você do Instagram. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.